O livro de Salmos é uma coletânea de poemas sagrados, louvores, orações e súplicas a Deus. O título do livro em hebraico é Terrilim, que significa louvores. Em grego, psalmos, que significa hinos. Muitos desses poemas, eles narram a história do povo de Deus no passado. Outros, profundamente escatológicos, falam sobre o tempo do fim. E enquanto os israelitas esperavam a chegada do Messias, eles louvavam e oravam a Deus através desses poemas. Hoje eu vou estar falando sobre o Salmo 119, um pouquinho, sobre esse salmo, que é o maior salmo da Bíblia. Ele contém 178 versos que estão divididos em 22 partes ou estrofes. E cada uma dessas estrofes corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Bem, o Salmo 119, ele consiste basicamente em louvores à palavra de Deus, exortações à sua palavra, reverência, orações e queixa dos ímpios, que desprezam as leis e os mandamentos do Senhor. Bem, eu vou estar falando aqui especificamente sobre a primeira parte, que corresponde à primeira letra do alfabeto, Aleph, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Bem, essa primeira estrofe aqui, que tem 8 versos, aqui está falando sobre essa felicidade daquele que vive em observar a palavra de Deus, daquele que busca o conhecimento da palavra de Deus, daquele que ama a palavra de Deus. Mais especificamente aqui eu quero falar sobre o verso 7, que diz: Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Bem, esse pequeno verso aqui, ele é cheio de ensinos importantes. Eu listei pelo menos 4, quero compartilhar com você. O primeiro aqui que eu posso ver, observar, é sobre o tempo de dedicação ao conhecimento da palavra de Deus. Porque aqui fala, à medida em que eu for aprendendo os teus justos juízos. Então, o salmista aqui, ele está dizendo que enquanto eu estou aprendendo, ele está aqui se dedicando a esse conhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, dos propósitos que Ele tem para todos nós. Qual é o seu plano de redenção ao homem, a tudo aquilo que o agrada, tudo aquilo que o desagrada. Então, está falando sobre esse tempo, em conhecer mais sobre Deus, e os seus propósitos. E depois aqui, à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus vai nos transformando, que aqui é o segundo item, retidão diante de Deus. Faz com que venhamos a viver uma vida sincera na presença de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Em Hebreus diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, ela nos transforma, faz com que venhamos a purificar o nosso caminho, a tirar tudo aquilo que não agrada de Deus em nós, também nos ensina a desviar daquilo que se levanta para nos fazer cair. Então, olha a importância
de conhecer a palavra de Deus e as consequências disso. Né? Passamos a viver uma vida reta, em sinceridade com Deus. Depois, o terceiro item aqui, eu entendo que está falando sobre uma capacitação para a sua obra. Né? Porque a palavra de Deus aqui está dizendo: quando tiver aprendido os teus justos juízos, louvar-te-ei com retidão. Viver uma vida sincera nos torna capazes. Mas capazes para o quê? Para fazer a sua obra. E que obra é? Louvar ao Senhor de todo o coração. Esse louvar ao Senhor não é apenas música, né? Porque o louvor significa elogio. Nós podemos elogiar diretamente a Deus, falar diretamente com Ele, mas também podemos falar dele às pessoas. Então, a palavra de Deus, ela nos capacita, nos enche de conhecimento daquilo que Ele é, né? Daquilo que Deus quer da humanidade. E nos dá esse conhecimento para anunciarmos o seu reino, a sua vontade, os seus desígnios. Né? Então, o livro, né, ainda falando sobre o livro de Salmos especificamente, ele nos ensina muito essa questão do louvor a Deus, de como devemos nos dirigir a Deus com palavras, né, com orações. Nos ensina a orar, nos ensina a falar diretamente com Deus, né? E especificamente aos compositores e aos ministros, né, de louvor, os ministros de música, precisam muito conhecer, aprender sobre o livro de Salmos, porque o livro de Salmos nos enche de conhecimento, para que possamos compor hinos e ministrar à igreja, né? O quê? O conhecimento da palavra. Porque nós estamos vivendo, assim, uma geração em que tem muitos louvores que têm influenciado de uma maneira, assim, vazia. Claro que eu não estou generalizando, mas com frases soltas, com músicas que apenas despertam ali, né, uma sensação, mas que não nos enche do conhecimento de Deus. Porque o propósito da música, né, do louvor a Deus, é nos fazer memorizar a sua palavra. Porque a música, ela tem essa capacidade, né, de fazer com que, às vezes, um texto bíblico que a gente não consegue decorar, mas se formos transformar aquele texto ali em uma melodia, numa música, nós conseguimos decorar. Então, o propósito da música é esse: exaltar a palavra de Deus, nos trazer o conhecimento, enriquecer a nossa vida do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Essa foi a reflexão do verso 7 do Salmo 119, em que tanto aqui nos ensina, né? Eu falei apenas 4, mas pode ter muito mais, né? E que você possa estar desejoso a conhecer a palavra de Deus, a ter uma vida completamente transformada, a viver uma vida sincera e, após isso, a anunciar, né, a vontade, a palavra de Deus e a chegada do seu reino. Amém?